Então tá, então vamos começar. Então, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? Bem com esse caos todo que está acontecendo. Hoje a gente tem aqui 3 convidados. Além disso, a gente está junto com o XDA de Vitória, né? O XDA Blumenau está organizando esse evento. Os nossos 3 convidados, eles são de fora, né? Estão morando em outros países. Então, deixa eu pegar aqui os nomes. A gente tem hoje o Bruno Olá. Duarte, que está morando lá em Portugal. Tem o Felipe Dipin, que está morando lá na Holanda, e a Michelle Campos, que está morando no Canadá. Eu não vou falar muito sobre eles, né? Eles vão se apresentar daqui a pouco. Mas basicamente a gente vai levar aqui como se fosse uma conversa mesmo, tá? Uma roda de conversa. Quem tiver a fim de deixar alguma pergunta, vocês podem colocar ali no chat, tá? A gente vai encaixando aí conforme o assunto vai rolando. E é isso. E sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela participação, tá, gente? Boa. Então, vamos começar com o tópico de apresentação, tá? Então, para o pessoal até conhecer, vocês entenderem um pouquinho mais sobre onde que vocês estão, como que é a empresa, qual a empresa que vocês estão trabalhando, qual cargo estão ocupando atualmente. A gente pode começar ali com o Felipe. Ok. Boa tarde, né? Boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu me chamo Felipe Depin, sou natural de Timbó. Saí de Blumenau para vir para a Holanda esse ano. Vim em março deste ano, cheguei 10 dias antes do lockdown aqui na Holanda. Eu trabalho na Twill. A Twill é um braço digital da Maersk. Vocês devem conhecer a Maersk dos containers, enfim. Então, eu estou há 5 meses aqui com eles. Eu faço um overview bem grande, Milena, ou só assim? Um overview, Porque, mais o cargo que você está ocupando, né, o nome da empresa e há quanto tempo mais ou tá, menos você está aí. tá, então estou 5 meses aqui, eu estou como Senior UX Designer dentro da Twill, né? Vim para cá com visto de imigrante, ou High Skilled Immigrant, assim, eu acho que todos os outros dois também vieram na mesma onda. Vim com a vaga fechada, não vim para cá no susto, já fui contratado do Brasil mesmo. E vim com minha mulher e meu filho. A gente veio com a família toda aqui com relocation completo. Legal. Passar para o próximo, Bruno. E você, já que o Felipe falou ali um pouquinho mais também, quanto tempo que você está aí no Portugal? Em Portugal, né? Uhum. Qual a empresa que você está trabalhando, o teu cargo, se você foi sozinho ou com a família, como que foi? Sim. Ok, eu sou Bruno Duarte, eu atualmente vivo em Portugal, em Lisboa. Atuo como Senior Product Designer na Farfetch. A Farfetch é as pessoas que conhecem pelo marketplace de moda de luxo, mas essencialmente é uma plataforma enfim, que tem o objetivo de conectar curadores, produtores, consumidores de moda, enfim, toda essa questão. Muita gente se refere como sendo a Amazon, só que para o mercado de luxo. Sobre cidadania, eu vim para cá, já assim como o Felipe, com a vaga fechada, fui contratado no Brasil, todo aquele processo de contratação, processo depois, posteriormente, de visto e tudo mais ainda no Brasil. Não tenho cidadania europeia. O que mais? Deixa eu ver que eu estou com a cola aqui do roteirinho. Sim, também vim com mulher e 2 filhos, no caso, um a mais que o Felipe. Vieram comigo já depois de um processo longo, bastante demorado de aprovação de visto, mas enfim, estão aqui comigo também. Não sei se tem mais alguma coisa sobre tudo. Tá legal, para primeiro contato tá bom, para todo mundo conhecer. Mi, e agora sobre você? Bom, eu sou a Michelle, cheguei aqui trouxe o coronavírus para o Canadá
Não tinha nenhum caso registrado aqui, mas uma semana depois que eu cheguei já começaram os casos a vir também. Então, acho que vem na bagagem. Eu moro em Ottawa, que é a capital do Canadá, né? Apesar do pessoal confundir bastante com Toronto, mas Toronto é a parte financeira, digamos assim, mas o governo mesmo fica aqui em Ottawa. Eu vim trabalhar na One Valley, que é uma empresa que faz automação residencial e de prédios, então toda a forma como você interage dentro, né, da sua casa, do seu prédio, as comunidades aqui no Canadá, então a gente acaba cobrindo esse fluxo. Eu vim como Senior Product Designer. Acho que é isso. Vim com visto fechado. Foi um longo processo de visto. O governo canadense é bem clica. Tem que provar que você não encontrou nenhum canadense que possa executar essa tarefa aqui. Então foi um processo bem longo, mas valeu a pena. É isso. Legal. Eu vim com marido e filha também. Uma filha de 4 anos. Bom, agora contando um pouquinho, vocês falaram já a introdução sobre vocês, né? Agora era legal entender como que foi todo esse processo de transição até vocês conseguirem, né, chegar no país em que vocês estão morando agora. Falando mais ou menos se até questões do idioma, né, se o inglês, como que estava o inglês na época que vocês foram, se foi um diferencial, foi o suficiente. A Michelle ele comentou, né, do trâmite burocrático, o quanto foi exigido, né, de esforço seu para conseguir todos esses obtenção do visto e tudo mais. Como que foi também, como que está sendo essa mudança e adaptação, né? Como que foi o caos na hora da mudança para vocês e como que está sendo a adaptação. Pode começar com a Mi, que estava falando agora. Bom, então esse processo de vir para fora começou acho que em 2018. E com toda a situação, né, no Brasil, eu já tinha essa pulga atrás da orelha que eu queria morar fora, mas foi ali que as coisas se decidiram. Eu tinha alguns critérios para os países que eu queria ir, então no meu caso, a minha realidade era um critério político, assim. Aí eu já comecei a filtrar bastante coisa para onde eu queria ir. Então, restou no mundo alguns países na Europa, o Canadá e só. Então, eu já estava bem focada onde que eu queria ir. Esse trâmite para chegar aqui, lógico, né, não foi de uma hora para outra. Foram várias entrevistas, vários nãos. Foi também uma seleção com o que eu queria trabalhar. Então, não queria sair do Brasil para trabalhar com qualquer coisa. Então, além do critério político, tinha que também dar o match com a empresa. Então, acho que isso é importante para quem está saindo do Brasil, né? Não sair na louca que eu vou morar fora e tudo vai se resolver. Eu já tinha um inglês que eu usava todo dia, fazia parte da minha rotina dentro da Philips, né? Mas se comunicar 100% do dia em inglês vai ser sempre desafiador, assim. Encontrar aquela gíria que você fala no português e se comunica em 5 segundos e você trazer para o inglês aquilo, aquela malemolência, vai ser sempre um desafio e, enfim, vamos que vai dar certo. Tem muito mais volta para dar. Exatamente. Ainda mais no cargo de UX, né, onde você tem que defender as suas ideias, você tem que defender teu usuário, você tem que estar sempre conectando pessoas, né? Você conecta, pelo menos no meu caso, né, desde business até os desenvolvedores. E aqui tem bastante imigrante, né? Então se conversam desde os canadenses até refugiados indianos. A empresa que eu trabalho tem uma diversidade muito grande. Então isso é bem legal também, né? Helena, não sei se eu cobri todos os tópicos. Sim, já dá para ter uma noção. Bruno, para você que está em Portugal, a gente pensa que Portugal, né, fala em português, então as coisas vão ser mais fáceis, né? O que você acha disso? Como que foi o teu trâmite, o idioma, como que tá sendo? Então, uma coisa até que eu esqueci de comentar antes, eu já estou na Farfetch há 1 ano e
8 meses, mais ou menos. Então, 1 ano e 8 meses de Portugal. Bom, a começar pelo fato de que os portugueses não se referem ao português brasileiro como português, mas sim como brasileiro. Então, nós não falamos português, nós falamos brasileiro. O que é um pouquinho xenofóbico, mas depois a gente entra nisso. Mas, enfim, qual que é a grande questão? Portugal, por estar na União Europeia e, enfim, é uma população relativamente pequena, uma economia que também é pequena, então se engana muita gente e pensa que, não, pelo fato de eu falar português, eu vou para Portugal e está feito. Não é bem assim. Justamente por ser uma economia menor, muitas vezes o salário em comparação com outros grandes centros da Europa também é menor. Então, atrai muita gente para cá e, consequentemente, as empresas portuguesas prestam muito serviço para outras empresas europeias. Então, o inglês falado pelos portugueses é um inglês que é excelente e, então, o nosso inglês também não pode ficar muito atrás. A empresa onde eu trabalho, que é a Farfetch, o quartel, o headquarters da Farfetch é em Londres, é uma empresa inglesa, apesar do CEO ser português, a empresa é estabelecida no Reino Unido e grande parte do time de produto também é no Reino Unido. Então, em função disso, principalmente agora, anteriormente eu tinha eu basicamente passava 80% do meu tempo falando em português, mas agora, recentemente, entrou uma italiana no meu time, então, em função disso, eu passo agora, basicamente, 80% do meu tempo falando inglês. Sim. Então, mãozinha de coxinha. Então, assim como a Michelle, eu também trabalhei na Philips durante 2 anos e eu acho que foi mais ou menos na Philips a época que eu percebi que eu tinha, assim, acho que algum skill para olhar para o meu portfólio, olhar para a minha experiência e falar, ok, eu acho que eu consigo. Mas o meu inglês também não era perfeito, ainda hoje não é, mas na época um pouco menos. Mas conseguia me comunicar, que eu acho que é o principal, né? Preciso comunicar, passar suas ideias, defender o seu projeto, seu ponto de vista e tudo mais. E isso gradualmente você naturalmente vai evoluindo seu inglês depois que você está em outra cultura. Acho que relativamente à questão de trâmites, do visto e tudo mais, como eu mencionei no começo, para vir para Portugal, pelo menos o processo com a Farfetch ali foi bastante burocrático, porque essa obtenção desse visto de altamente qualificado no Brasil, pelo menos via consulado português, é um pouco burocrática, mas eu já vi outros casos de pessoas que vêm para cá e depois que vêm para cá a empresa faz pá daqui, pá de lá e resolve a situação, mas para fazer direitinho leva tempo e no meu caso foram, sei lá, 5 meses mais ou menos. A mudança para cá foi tranquilo. Acho que a principal coisa que, não sei se alguém tem interesse em vir para Portugal, mas a principal barreira que você enfrenta no começo é a burocracia. Então, uma coisa que eu comento com todo mundo que vem para cá é que é como se você tivesse sua vida congelada no Brasil e aí você começa uma outra vida em outro lugar. Você nasce de novo em outro lugar. E esse nasce de novo a gente não se dá conta, mas envolve tudo, desde o seu RG, do seu CPF, até 1 milhão de outros documentos que vêm depois. E tudo isso é muito burocrático, tem aquela desconfiança que você chegou no país agora, então para arrendar um apartamento é super complexo, para abrir uma conta no banco é tudo super difícil. Então tem uma série de coisas, mas depois superado isso é tranquilo. Bom, senão eu vou falar demais, eu acho que por enquanto tá bom, depois a gente entra nas outras coisas. Novidades, né? Novidades. Você tem um cenário bem diferente, que é o idioma, né? Na Holanda, a Mi está num lugar que fala inglês já, o Bruno está num lugar que fala português, né? Apesar de todas as dificuldades, né? A Holanda, eu acredito que seja bem específico, né? Como que foi para você a questão do idioma e a questão também de se acostumar, né, com o lugar, o trâmite de se mudar para lá e tudo mais. Tá. Eu, felizmente, posso dizer que eu sou bem cagado nesse ponto, porque na questão burocrática, principalmente, porque eu tive um auxílio muito forte da empresa, então teve pelo menos 3 empresas parceiras da empresa onde eu estou agora que trataram de tudo para mim. Eu não fiz praticamente nada. Eu corri no cartório em Blumenau umas 2, 3 vezes e foi só.
O resto foi tudo eles que fizeram por mim. Inclusive, na chegada aqui, tive alguém que me acompanhou durante um mês para procurar uma casa para a gente ficar. Foi com a gente para abrir conta no banco, fazer todos os processos burocráticos para ter o nosso CPF, né, o BSN que a gente chama aqui. Então, nesse ponto, bem cagado, eu não sei nem muito como ajudar, como seria o processo de fato. E falando sobre o holandês, assim, cara, agora que eu tô 5 meses aqui, eu entendo algumas palavras, só para não comprar coisa muito diferente no mercado, assim, porque no modo geral não entendo porra nenhuma. E a minha empresa, a empresa onde eu trabalho, 90% é holandês, né? Só que, claro, todo o processo do recrutamento, o processo de onboarding e todos os dias é só em inglês. Eu vou uma vez por semana para o escritório agora, desde que acalmaram as coisas aqui em relação ao corona, e no escritório muita gente fica falando em holandês, daí eu tô perdido, assim, não entendo porra nenhuma. Se estiverem falando de mim na minha cara, eu não sei o que eles estão fazendo. Eu cheguei aqui no finalzinho do inverno, que foi super bom. Cheguei em março aqui, já pro fim do inverno, o inverno rigoroso da Holanda, que não é tão rigoroso como em outros lugares da Europa. Então a nossa adaptação foi bem ok. A gente teve um mês para ficar, a gente ficou hospedado era tipo um loft aqui, um hotel com vários lofts. A gente ficou nesse lugar por um mês. E tava ok até o corona vir e fechar tudo, então a gente não podia nem sair do quarto de hotel, foi terrível depois disso. Depois do dia 15, 16 de março ali até conseguir sair do hotel, a gente praticamente ficou enfornado num quartinho de 20 metros quadrados, em 3 pessoas, eu tendo que trabalhar full time. Então essa foi a parte mais difícil. Assim como a Michelle, a partir de 2018 eu vi que eu precisava me desligar um pouco, porque politicamente eu já não estava feliz há muito tempo e fiquei muito mais triste depois. E aí surgiu uma vontade de voltar a morar fora. Quando eu tive meu filho em 2019, logo no início de 2019, eu já estava em processo já estava com alguns processos, 2018, desculpa, 2018. Meu Deus, estou confundindo a data do meu filho, 2019. Eu já tinha passado por alguma coisa de processo, inclusive com a Farfetch no começo de 2019. O Bruno deve lembrar dessa história. Só que na Senior também estava num momento legal, assim. Aí logo depois virei coordenador de UX na Senior e fiquei mais um tempo. E aí surgiu a Twill, assim. Eu não me candidatei à vaga, eles me encontraram pelo LinkedIn, o que é mais uma forma de dizer que eu sou um puta de um cagado. Eles me acharam no LinkedIn, pediram se eu tinha interesse em participar do processo. Na primeira vez eu meio que enrolei, não participei. Na segunda eu fui e em um mês eu já estava com a oferta. Já tinha vindo para cá, conversar com os caras aqui, já estava com a oferta. E a minha esposa sempre me apoiou em relação ao meu filho. Bom, ele não tem muita voz, né, nessa história, mas o grande beneficiado nisso tudo é ele no futuro. Acho que é isso. Falei pra cacete, então tô copiando o Bruno. Legal. Antes da gente entrar mais no como que é o dia a dia no trabalho de vocês, né? O pessoal tem bastante curiosidade em saber mais ou menos quantas entrevistas que vocês fizeram até conseguir uma vaga fora. Acho que eu posso começar com essa daí, porque eu tenho... Nessa, Bruno. Inclusive, eu fiz uma algum tempo atrás. Depois, quem tiver curiosidade, acessa meu Medium, fazendo um jabá já. No começo, antes de estourar a questão do Covid, eu estava com um pouco mais de tempo livre aí e resolvi amanhecer um sábado aí com um pouco mais de curiosidade, fiz um formulário no Google e espalhei para, enfim, uma série de designers que eu conheço que moram fora, justamente para questionar sobre esse tipo de coisa, sobre quantas entrevistas fizeram, por quantas etapas passou durante os processos, quantas ofertas recebeu e tudo mais. Então, compilei todos esses resultados, foram 60 e poucas respostas. Então, depois acessa lá meu medium.com/brnduarte. Lá tem pesquisa com qualquer coisa, 60 designs, uma coisa assim. Mas, essencialmente, o que eu quero dizer
é que foram muitas, e foram muitas porque eu basicamente não tinha foco. Então, eu comecei a buscar alguma coisa fora do país. Como eu comentei, eu trabalhei na Philips até o final de 2016, mais ou menos. E mais ou menos por volta dessa época eu já comecei a procurar vagas e tudo mais, só que eu tinha uma vaga no LinkedIn, eu aplicava, eu basicamente dava o Easy Apply do LinkedIn, via uma coisa mais ou menos que era interessante, já aplicava também, sem olhar muito bem em job description, sem olhar qualquer indústria, sem olhar, só queria sair. E isso me fez perder muito tempo. Então eu devo ter aplicado, sei lá, tranquilamente para mais de 100 vagas. Tranquilamente para mais de 100 vagas. Mas talvez se eu tivesse feito com um pouco mais de foco, se eu tivesse feito com um pouco mais de dedicação, olhado com um pouco mais de cuidado, eu com certeza teria obtido um resultado muito melhor, muito mais rápido e com mais qualidade. Então foram, sei lá, talvez nesse inteirinho aí 1 ano e meio, talvez, acho que 1 ano e meio de aplicações constantes, por isso esse número é tão grande. Desse número de 100 vagas, ou mais de 100 vagas, eu estou colocando para arredondar umas 100 vagas, eu devo ter recebido uma resposta, talvez em 20% dos casos, uma resposta que pode ser simplesmente um e-mail. Muitos desses e-mails eram, até a gente falava que era o prezado candidato. Prezado candidato, muito obrigado pelo interesse, parará, mas ó, aqui para ti. Então, eu recebi muito prezado candidato. Aí depois, devo ter sido chamado para o processo em umas 10 dessas, que eu fiz o processo de verdade até o final, ou até muito próximo do final, foi com umas 3 e recebi a oferta de uma. Então, é um funil gigantesco. Assim. Mas, de novo, se vocês, quem tem interesse, olhar bem para o histórico da empresa. Quando eu falo isso, eu referencio muito assim. Se é uma empresa, por exemplo, o Felipe. O Felipe trabalha numa empresa que é basicamente uma empresa de logística. Eu sei que tem muito mais do que isso, mas para deixar bem simples. É uma empresa de logística. Se você tem experiência em agência, onde você só trabalhou com aplicação, com front-end ali, um aplicativo simples, dificilmente você vai ter o perfil ideal para uma empresa de logística onde é B2B, uma coisa super complexa, processos super engessados, a lógica de negócio é muito mais difícil, muito mais burocrática. Então, o meu conselho, já até talvez passando um pouco mais adiante, seria sempre olhar para a descrição da vaga, olhar o perfil da empresa e ver se o seu perfil, se a sua experiência bate com o que eles estão procurando. Porque senão você sempre vai receber prezado candidato. Eu tenho que concordar com o Bruno e eu tenho que dizer que ele me ajudou a filtrar melhor as oportunidades, porque a gente, quando eu estava querendo fazer isso, eu conversei muito com eles sobre a apresentação de portfólio, desde a apresentação de portfólio, apresentação enfim, do LinkedIn e em que vagas se candidatar. E aí, parece lógico, né? Na verdade, parece lógico. Se você está se candidatando a alguma coisa, você tem que pelo menos olhar o job description e olhar para aquilo e se refletir nele, né? Tipo, puta, eu caibo aqui, né? Vai depender da empresa entender isso também ou não, mas eu particularmente entendo que eu caibo aqui porque eu tenho os requisitos e tal. Não foi o caso com a Twill, mas foi o caso com as outras empresas. Eu não fiz tantos applies assim como o Bruno, porque mais uma vez eu sou muito cagado. Tive muita sorte, mas eu fiz vários applies e a maioria deles era sempre bem retinho. Ou era alguma coisa muito similar ao que eu estava fazendo naquele momento, ou era muito parecido com o que eu tinha feito no meu background, que eu tinha alguma história para contar em relação àquilo. Que se tivessem oportunidade, se me dessem a oportunidade de conversar, eu teria informação para dar, né? Não estaria inventando um mundo fantástico de Bob. Então varia muito. E essa pesquisa que o Bruno fez tem bem a especificação de quantas na média a galera faz, assim, e é bem na raça. A maioria delas realmente a gente recebe só um e-mail, exato candidato, go fuck yourself, e continua o negócio. Até agora que a gente está aqui na Europa não é bem assim também, tipo, vem muito recrutador, você se interessa pela vaga dependendo do tipo de vaga que é, e nem sempre, mesmo depois do seu interesse, a coisa vai para frente, porque em algum momento vai ter um refinamento do perfil com a vaga e vão dizer, não, acho melhor não, porque, puta, tem muita gente, né?
Então, você imagina todo mundo que está querendo sair do Brasil agora, que são mais ou menos 70% da população, querendo ir para fora, para uns lugares que são mais politicamente corretos. Passo para a Michelle. Eu só queria dar adicionar, né? Acho que passa por muitas entrevistas, por muitos nãos, e isso te ajuda a refinar o processo. Então, assim, uma dica para quem está, né, começando a jornada, tem gente que vai aplicar para 100, tem gente que vai aplicar para 1000, e esse número não é exatamente o que importa, né? Mas é o quanto você vai melhorando a sua história. Então, assim, foquem na história que vocês querem contar, sabe? Olha para o portfólio, olha para a experiência de vocês. Que história você quer contar para essa empresa aqui, né? Então, às vezes o job description dá uma diferençazinha ali, você fala, putz, não vou aplicar. Não, a sua história básica, a história da empresa, vai em frente. No meu processo, assim, nesse funil gigantesco, acho que foi a mesma coisa que o Bruno falou, nesse funil gigante do prezado candidato, hoje não, passa amanhã. Acho que 3 empresas eu fui bem à frente, e eu falo que eu agradeço cada uma delas, porque ainda pude viajar de graça. Então, fiz as visitas exploratórias, né? Fui para a Alemanha, vim aqui para o Canadá. Quem me trouxe para o Canadá não foi a mesma empresa que me contratou, então, assim, melhor ainda, 2 vezes. Então, vivam esse processo, sabe? Vivam intensamente, melhorando sempre, sempre essa história. De novo, não é só sair do Brasil, é sair do Brasil com uma motivação. O que vocês querem com essa saída do Brasil, sabe? Não tem glamour nenhum na vida de imigrante, gente. Definitivamente, assim. O propósito tem que estar em outro lugar, não só sair do Brasil porque alguém oferece um remédio para uma ema. Essa é uma boa saída, mas precisa ter algo mais, assim, senão é muito aperto que se passa. Assim. Uma coisa legal que a Michelle acabou de comentar é essa questão de você ir refinando o seu discurso, o seu processo à medida que você evolui. Quanto mais você faz, eu cheguei a um ponto que eu já tinha basicamente um roteiro do que eu deveria falar. Eu já sabia quais eram as perguntas que os recrutadores iam fazer, então eu já adicionava alguma coisa, até no próprio portfólio, eu já tinha mais ou menos o que nas entrevistas técnicas eu já sabia mais ou menos o que as pessoas iam perguntar, então eu já tinha mais ou menos me preparado para isso. E uma coisa que você aprende à medida que você vai passando por isso é relaxar. Então, acho que quanto menos... acho que a gente tem a falsa percepção, assim, de que... deixa eu só formular meu pensamento, que acho que o Guinho está batendo. A gente tem a falsa sensação de que a gente precisa muito mais deles do que o contrário, mas a verdade é que muitas vezes a pessoa do outro lado está muito mais desesperada pela vaga, ele tem ali que preencher aquela vaga até o final de tal data, porque senão ele tem que, sei lá, justificar, vai perder budget, tem uma série de coisas. E a gente não tem essa noção de que, na prática, a gente está em pé de igualdade. Mas pronto, é isso. Eu concordo. Principalmente essa parte do roteiro, ela me ajudou pra caramba, porque eu estudei inglês desde pequeno, assim, sempre tive contato, sempre gostei de estudar a língua, mas mesmo assim, todas as entrevistas era uma batalha, assim, porque não estou dizendo que o cara que vai me contratar, a minha expectativa era o cara que vai me contratar vai falar igualzinho como minha professora fala, né? Direitinho, assim, reto. Nunca, velho. Nunca. Às vezes é um cara, é um britânico falando, já é diferente, daí de repente é um holandês falando inglês, aí um alemão falando inglês, ou sei lá, A conexão vai cair no meio, né? Sim. É muito foda. A minha pior situação foi uma entrevista com o Booking pelo telefone às 5 horas da manhã. Eu passei por isso. Às 5 horas da manhã. Não, pelo não telefone. 5 horas da manhã. Não, o meu foi às 5 horas da manhã e era uma entrevista técnica com o monitor, eu segurando basicamente com o celular assim, aí tentando fazer um teste de código aqui, com do outro lado, e é isso. Então, isso a Wizard não conta. Isso. Esse roteiro é meio, um escudo, assim, você se sente mais seguro com as perguntinhas ali, no modo geral, não muda muito, saca, o screening da galera, né, quando eles estão querendo investigar alguém, as perguntas geralmente são muito similares, então se prepara ali,
não foi nessa, na próxima você vai estar melhor, você vai melhorar também o seu texto, você vai perceber que você falou algumas coisas que faltaram informações, faltaram detalhes, eles são bem apegados a detalhes, né? Principalmente, pelo menos aqui na Europa, não sei, no Canadá. Enfim, daí você vai indo. Eu indico também bastante, eu passei do processo seletivo da TopTal, que é uma empresa que trabalha, tipo, uma rede de freelancers, e é bem bacana. Você se candidata lá e geralmente você tem pelo menos um primeiro screening, que é o momento de um recrutador falar com você em inglês, entender o seu perfil e ver se você vai para frente ou não vai. E eu digo que ali foi uma baita escola para mim. Foram alguns meses antes de eu fechar aqui com a Holanda. Ali eu aprendi a melhorar o meu portfólio, a me comunicar melhor. Eu fui passando nas etapas e eles davam feedback, eu ia melhorando para as próximas, porque é uma rede de freelancer, ou seja, eu ia ficar no Brasil, mas trabalhando para fora. Meu objetivo era estar fora. Então, eu sempre indico, a TopTal é um caminho bem bacana e enriquece bastante o seu currículo também. Legal, já que a gente entrou no assunto de preparação, né, para as entrevistas e tudo mais, um pouquinho antes de fazer as entrevistas, o que vocês levam em conta? Assim, vocês levaram em conta, a Michelle já falou ali que levou em conta a localização do lugar, né, por questões políticas e tudo mais. Mas vocês foram assim, primeiro vocês escolheram o país, tá, eu quero morar nesse país, e depois vocês foram vendo as vagas, ou vocês foram nas vagas e direto e vamos tentar no que chamar eu vou? Como que é? Bruno, como que foi para você? Então, como eu disse antes, assim, no início eu não tinha muito foco. Então, eu tinha preferência pela Europa porque, basicamente, todos os meus conhecidos e as pessoas com quem que eu julgava que eram minhas referências, assim, em torno de UX, estavam, que viviam no Brasil, estavam se mudando para cá. Eu não tinha um país em particular que eu mirava, mas são sempre aqueles que todo mundo fala. Então, Irlanda, Holanda, Alemanha, circulava em torno desses três, eventualmente Espanha. Então, talvez alguma coisa nos países nórdicos, mas menos. Mas, curiosamente, para mim, por exemplo, Portugal não estava no meu radar. E o único fato de eu ter vindo para Portugal, ter aceitado a oferta, é porque a Farfetch é uma empresa que é realmente bastante interessante, que, enfim, eu já conhecia, já havia aplicado para uma vaga anteriormente, não deu muito certo, eles me procuraram no LinkedIn e aí a coisa acabou rolando, mas eu não tinha muito foco no início, não. E Felipe, a Holanda era o teu foco desde sempre? Você tá mudo. Eu aprendi com o Bruno, então eu fui muito mais focado do que ele. É sempre muito bom ter alguém que corta o mato primeiro, depois velho, por aqui tem um atalho. Carpir o mato alto. Standing on the shoulder of giants. Cara, aí eu me dediquei a procurar, na verdade, a ferramenta é o LinkedIn, né? Então eu me abri para possibilidades na Holanda e na Alemanha, por alguns motivos, acho que são um pouco claros, na verdade. E me candidatei a vagas mais nesses dois países, mas também surgiram de outros países, como surgiu da Polônia, por exemplo. Eu participei do processo seletivo da Zendesk praticamente até o fim, e é Polônia, tipo, até sair do Brasil e para o Brasil da Europa, assim, mais ou menos. Mas eu não tava nem ligando, porque, puta, Zendesk, mó legal, tal. Daí chegou num momento que meu irmão falou assim, cara, você tá ligado? Que você tá, né, os seus propósitos não estão batendo com a vaga e tal. E aí, no fim, eles decidiram não seguir em frente, e eu fiquei bem feliz por isso também. E aí, mas Holanda e Alemanha eram meus focos. Legal. E era só a Europa. E onde que vocês estavam procurando essas oportunidades? Foi no LinkedIn? Foi networking? Eu sei que o Bruno ali foi importante para indicar várias coisas para o Felipe. Mas, Mi, onde que você estava vendo assim vagas? Onde você recomenda a gente buscar? Eu acho que o LinkedIn é a porta de entrada ali para procurar, sabe? Eu não acho que só o LinkedIn sozinho consegue fazer o milagre, sabe? O Easy Apply ali,
Cara, a não ser que a empresa esteja muito desesperada mesmo, tem essa questão de budget, tem que fechar logo, não vai ser por ali. Mas eu recomendo bastante usar o LinkedIn para procurar vaga, ver qual que é a empresa, entra no site da empresa, se conectem com o que aquela empresa faz, se o santo bate. Se bater, vai no LinkedIn, procura os recrutadores daquela empresa, procura outros designers, bate um papo, toma um café virtual, já que está essa pandemia no mundo todo mesmo. Então, chama para um café virtual, para um vinho português, né? Se relacionem, assim, porque às vezes não vai ter vaga naquela empresa, não vai ser aquele lugar, mas começa a conectar com as pessoas e surge oportunidade. Como eu falei, eu vim para o Canadá, a primeira empresa que me trouxe para o Canadá para fazer visita exploratória e tal, acabou não virando. Mas essa visita, o fato de estar aqui, me possibilitou já conectar com outras várias pessoas da comunidade de design. Então, acho que o LinkedIn é a porta, mas não fiquem apertando Easy Apply para o mundo inteiro, para a Polônia, se você não Pelo amor gosta de do Deus, estilo não. da Polônia. Estados Unidos, se você já sabe, né? Leiam lá as entrelinhas, porque, por exemplo, vaga para os Estados Unidos. Tá lá dito que você tem que ter o visto já apropriado para aplicar. Mesma coisa para o Canadá, sabe? Tem empresa que não faz sponsorship. Então, assim, não aplica, vai queimar filme, né? Porque se você não conseguiu ler as letrinhas miúdas, isso queima filme. Mas nada te impede de entrar em contato com o recrutador, ver se de repente seu perfil é super especial e eles podem ajudar. E uma outra dica... Opa, desculpa. Uma outra dica é procurem também por startups, sabe? Eu acho que no Brasil a gente tem um pouco de preconceito. Por exemplo, venho da Philips, venho de empresas grandes, trabalhei na Sony e tal. Putz, a primeira vez que eu vi startup, eu pensei, putz, fria. Fria, Michelle, foge, run, Forrest, run. Mas o conceito de startup, acho que fora do Brasil, é diferente. Vale a pena. Lógico, não são todas, tá? A gente tem muita startup fuleira por aí, mas vale a pena, sabe, escarafunchar um pouquinho, saber da empresa e dar uma chance para as startups. Normalmente, Posso fazer uma pergunta rapidinho? Desculpa, vai lá, Tassi. Como que foi essa questão de visto? Porque tem gente que já tem uma nacionalidade, uma dupla cidadania, mas, enfim, vocês já tinham isso ou vocês tiveram que tirar pela empresa? Quem começa? Posso começar? Vai lá. Um resumo, porque eu acho que é igual para todo mundo, né? Não, acho que nenhum de nós tinha visto e eu não sei quanto a Michelle, mas o Felipe eu sei que ainda não tem, né? A cidadania, eu também não tenho. Então, imagino que nenhum de nós tinha cidadania. Foi sponsorship mesmo. O visto vai depender, assim, o processo europeu é bem diferente do processo canadense, tá? Que é bem diferente do processo australiano, que era onde eu estava mais focada. Então, assim, a partir do momento que você achar a empresa que bate, vai no site do governo, acho que eu não conheço muito da Europa, tá, gente? Não sei se difere aí por país, mas vai no site do governo, entenda o processo imigratório e vê se cabe para você, assim. Que é uma das diferenças, por exemplo, do processo migratório da Alemanha para o Canadá, é que eu tinha muito mais chances de conseguir residência permanente e cidadania aqui do que na Alemanha. Então, isso também já foi um critério, sabe? Pra saber quais são os seus goals, assim. Se é temporário, beleza, vai onde você consegue, mas se você quer montar a vida num país, tem que ficar de olho no processo migratório. Acho que na maioria dos países da União Europeia o processo é mais ou menos o mesmo. O visto muda de nome dependendo do país, mas você tem, normalmente são as mesmas categorias, você tem um visto de profissional qualificado, que você precisa de alguma comprovação. Eu vi que alguém perguntou alguma coisa sobre ou estava nas perguntas, não me lembro, sobre diplomas, sobre formação, graduação, tem que ter pós-graduação, essas coisas todas. Normalmente, quando você vem para a Europa com esse visto de profissional altamente qualificado, ou high skilled professional, qualquer coisa assim, normalmente você precisa de algum tipo de comprovação, que pode ser, pelo menos no meu caso, quando eu vim para Portugal, era só a graduação. A pós-graduação, qualquer tipo de coisa, curso adicional, certificação, acaba ajudando e contabilizando ali. Mas, na prática, pelo menos aqui em Portugal, no cenário onde eu sei, tendo uma graduação na área,
tendo ali uma série de outros documentos para comprovar. No meu caso, a empresa montava um dossiê e todo esse processo era feito junto como se fosse o Ministério da Ciência e Tecnologia daqui. E aí eles davam um parecer, ok, esse cara é high skilled. Aí, pronto, vai embora. No meu caso, eu sinceramente não sei como é que foi. Porque Foi me a mesma pediram coisa. Pode ficar tranquilo, foi a mesma coisa. Me pediram alguns documentos, mas assim, aqui na Holanda tem um esquema que é a regra dos 30%. Então, o que significa isso? Então, 30% do meu salário ela não é taxada com impostos, vem liso. E isso, em outra leitura, quer dizer que é um incentivo bem grande para trazer imigrantes para cá, para trazer gente para cá para trabalhar, porque não tem mão de obra qualificada. Não sei se eu posso dizer disso, talvez seja, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas então, e aí as empresas geralmente elas têm um vínculo com o governo, tem um cadastro, tipo, tem um registro com o governo que dizem que essas empresas elas podem sim recrutar fora do país dela até a partir de 150 quilômetros, uma coisa assim, sei lá, algo do gênero, e trazer profissionais para cá. Então, eu vim com graduações e pós-graduações completamente distintas da minha profissão, porque meu estudo permeou outros caminhos, mas isso não foi o detalhe que me fez não ser aceito em certo ponto. Eu acho que foi mais a empresa ter esse vínculo com o governo, essa confiança mútua de que, eu estou contratando esse cara, fiz o meu trabalho de recrutamento, esse é o cara que eu quero, aceita ele, algo do gênero. Então, eu também vim com visto de residência permanente para 1 ano. Meu contrato é de 1 ano e depois de 1 ano ele se torna indefinido. Daí, depois de 5 anos na Holanda, você tem direito à cidadania holandesa. Tem que comprovar algumas coisas e tal, você tem que falar holandês, coisas do gênero, e saber da cultura, etc. Mas você consegue depois de um tempo aqui. Legal. Aproveitando que vocês comentaram ali sobre as vagas, né, na hora que vocês estavam procurando essas vagas, o que vocês perceberam do nível que é exigido? Geralmente são níveis sênior, são vagas para liderança. Qual que é a abertura para iniciantes na área, né? E o que vocês acham também dos profissionais que estão no Brasil e que estão fora do Brasil? Se é muito diferente o nível? Pode começar, Bruno. Eu falo demais, né? Alguém tiver vontade. Eu posso começar. Lá naquela pesquisa também eu comentei alguma coisa a respeito disso. A maior parte dos perfis, pelo que eu percebo, pelo menos para a Europa, é para sênior e lead, que eventualmente seria o próximo passo a partir de sênior. Mas existem também vagas para nível mais pleno. Mas, via de regra, para uma empresa trazer alguém do Brasil ou qualquer outro lugar, acaba por ser muito caro e muito incerto trazer um profissional que, de repente, está num nível mais júnior. Então, dificilmente, pode ser que aconteça, pode, mas eu acho pouco provável. Pelo que eu percebo, a maior parte dos casos, eles vão buscar por perfis mais sênior ou eventualmente mais pleno, ou então alguém que já tem alguma experiência em liderança tanto de projeto quanto de pessoas, porque são pessoas que normalmente já estão num nível de maturidade na profissão e um nível até de estabilidade pessoal, de vida, que permite questionar um pouco mais e eventualmente não vai ser uma pessoa que daqui 3 meses vai falar, falou, valeu. Então é isso. A outra pergunta, desculpa, eu não sei. A gente tem muito mania de síndrome do vira-lata, né? Sim, complexo de vira-lata. Como que é a comparação, assim, dos níveis de quem está aqui do Brasil e lá fora? Cara, na minha opinião, nós estamos no mesmo nível de qualquer outra pessoa aqui. Eventualmente, pode acontecer o seguinte, isso, no meu caso, que eu lido muito com designers ingleses. Como o design na Inglaterra é uma disciplina com muito mais tempo, e a Michelle também conhece um pouco disso por conta da própria Philips,
Você percebe que o processo deles é diferente. Eventualmente, algumas etapas são mais extensas, eventualmente, alguns questionamentos são feitos, são algumas coisas que nós não pensamos em questionar, eles questionam. Então, você percebe que alguma coisa no processo é um pouco diferente, mas, em via de regra, como entregável, no final do dia, o que conta o que difere um bom designer de um designer mediano, eu posso dizer que, pelo menos a partir da minha experiência, nós estamos na média, quando não somos melhores em alguns pontos. Eu concordo. Então... Não, tipo, não tem muita diferença entre os profissionais. Não. Eu acho que a gente está tudo no mesmo nível e eu acho que o Brasil é visto de uma certa forma pelos recrutadores por outros aspectos, não só sabem que existem profissionais talentosos no Brasil e sabem que podem recrutar pessoas de lá, porque afinal de contas a gente vive numa selva de pedra, onde digamos que todo dia é quase que um desafio diferente, então a gente está meio que acostumado com coisas que aqui a gente não vai enfrentar, mas a gente veio com umas costas mais largas para cá. Mas, de um modo geral, com os profissionais que eu trabalho dentro da Twill, tem muito profissional que eu tive a oportunidade de trabalhar no Brasil que bate de frente, igual. O que eu acho diferente aqui, pelo menos, é a questão realmente do processo, assim. Então, estou implementando o processo agora na empresa que eu tô e, assim, tem bastante júnior, bastante gente que acabou de sair da faculdade e me olha com 2 olhos arregalados, assim, não sei exatamente por que você está implementando um processo, nós somos criativos. Você vê que algumas coisas não tem a ver exatamente com o país, né, de onde você vem, mas eu acho que é mais da formação do profissional. Então, assim, o Canadá, a disciplina de design, ela acaba sendo muito mão na massa. Então, falta um pouquinho dos questionamentos, assim. Mas não acho que isso tenha a ver com qualidade do profissional, tem a ver mais com a formação. E sobre a pergunta de trazer gente, acho que é isso, Bruno, que é caro pra caramba, é pesado, porque imagina, né, o Felipe também chegou junto com o coronavírus, aguentar essa situação de estar trancado, a gente comprou colchão e só tinha colchão dentro de casa, não deu tempo de comprar mais nada por causa do lockdown, né? Como é que você enfrenta isso sendo uma pessoa, sei lá, nos seus 20 e poucos anos, né? É mais difícil, você não pirar a cabeça. Então, acho que as empresas, elas acabam investindo no pessoal já mais senior, lead, para se isolar dessa questão. Você vai conseguir lidar com isso e boa. Pelo menos foi a minha percepção aqui. A minha empresa traz bastante gente de fora também. Então... Eu acho que é bem isso. E uma coisa só para complementar o que a Michelle comentou. Aliás, 2 coisas. A primeira coisa, depende muito, não tem muito a ver com o país, assim como a Michelle disse, eu acho que tem muito a ver com a empresa e com o nível de maturidade de design dessa empresa. Então, empresas com estrutura de design mais estabelecida, eu não digo nem estrutura de design, estrutura de produto. Empresa que tem uma estrutura de produto mais definida, normalmente eles vão ser mais certeiros do perfil de design que eles vão procurar. E se for melhor ainda, um nível acima, que tenha já um time de design definido, com diferentes papéis, com diferentes capacidades, com hierarquia, com diligência e coisas assim. Então, tudo isso ajuda a fazer com que esse processo seja ainda mais certeiro. A outra coisa eu esqueci, mas o principal é isso. Ô, Mi, você perguntou alguma coisa sobre júnior também, não? Ou eu tô viajando? Sim, perguntei assim se tem uma aceitação de profissionais que estão iniciando, né? Mas como o Bruno falou, ele tem um custo muito alto, né? Então, geralmente, geralmente tem mais experiência, né? Eu não vejo ninguém recrutando menos que sênior do Brasil, assim. Mas tem vaga para júnior e para pleno. Bastante aqui. A partir do momento que você esteja aqui e você é cidadão, que você não precisa de sponsorship, a coisa pode acontecer. Então, para quem tem cidadania e quiser arriscar, eu diria que vale a pena. E para quem pode ter cidadania e não correu atrás ainda, tá a fim de vir para cá, agora é hora. Faz esse esforcinho aí.
Faz esse esforço, brother. É bem isso que o Felipe falou. Eu acho que se você tem cidadania, tem interesse em sair do Brasil e tá no Brasil, cara, pelo amor de Deus, dá teus pulos aí. Juarez. Just saying. Porque é complicado. Você vai vir e vão Captei a te mensagem. puxar. Mas pronto, desculpa. O que vocês estão percebendo assim do mercado em relação ao quanto está aquecido? Tem alguma área assim que as pessoas podem focar para quem está querendo ir logo, né? Vamos supor. Tem algum país que está mais aquecido, que está mais maduro para trabalhar com UX? Como que é a percepção de vocês? Pode começar pela minha. Tem muita vaga, gente. Tem muita vaga. Então, assim, o processo é chato, demorado, é custoso, mas tem muita vaga. Assim, do LinkedIn, você dorme, acorda, 4 mensagens. Tudo bem, né? Não acho que todas... Acho que foi o Felipe que falou isso, né? De recrutador, fica maluco atrás de você e no fim não dá em nada. Eu não sei se essas vagas dariam em nada, mas eu achei impressionante a quantidade de posições abertas no pós-pandemia, assim. Tem muita vaga. Então, para quem já está nessa posição... Eu acho que isso aparece mais pra gente, porque a gente já tá aqui. Eu acho que com a pandemia, com esse advento do Covid-19, até onde eu percebo, não tem mais relocation, não tem pouco sponsorship para trazer a galera do Brasil. Então, talvez a gente possa falar eu não sei, pelo menos o que eu enxergo aqui, esse é o cenário. Talvez a gente possa falar do cenário antes da pandemia, porque daí fica mais fácil. Pelo menos eu acho que tem um mix, né? Tem um que é a questão do sponsorship. É um período incerto para trazer pessoas ainda mais do Brasil, né? As fronteiras aqui estão fechadas, então o brasileiro não consegue nem chegar no Canadá. Porém, uma vez que você chega, e aí vou falar da minha realidade, né? Tem outros vistos que não são os vistos de high skiller. Então, pro Canadá, você ainda consegue vir, enfim, como estudante, como já pode vir com a residência permanente direto. Então, para esses casos que vêm para cá, tem muita vaga. Então, assim, uma vez que você se virou com visto, tem muita vaga. Agora, o sponsorship, alguém que queira sair do Brasil com tudo pago, passagem paga, mudança paga, pacote completo, aí concordo contigo. Não é exatamente o período. Mas, ainda assim, acho que está... Eu fico surpresa como o pós-pandemia pode estar tão agitado. E falando da pandemia, o que na percepção de vocês, assim, vocês acham que baixou as contratações? Porque, em teoria, o nosso trabalho ele pode ser executado de forma remota, né? Vocês acham que está tendo bastante contratação para trabalhar remotamente? Vocês acham que abaixou, que pausou? O que vocês acham? Bom, eu começo com essa, então. Acho que sim, houveram limitações em termos de contratação, pelo menos na Farfetch nós tínhamos, sei lá, 10, 12 vagas, acho que em torno de 10 vagas de design aberta, e as que estão atualmente abertas são aquelas que são cruciais. Concordo com o Felipe também, eu acho que esse assédio dos recrutadores ainda existe, mas é uma coisa que é muito incerta, não dá para confiar muito bem, não dá para criar muita expectativa, é isso que eu quero dizer. E também eu acredito que tem muito relação com o fato de a gente já estar fora do Brasil, então, teoricamente, se houvesse um deslocamento, seria mais barato. O que eu percebo em relação ao Covid é que uma grande parte das empresas adiantou o processo de trabalho remoto. Então, eu posso falar pela Farfetch, por exemplo. Na Farfetch nós já tínhamos direito a um dia por semana, nós poderíamos trabalhar remoto. E o que se percebeu foi que, com todo o time trabalhando remoto, o desempenho da equipe não necessariamente diminuiu por exemplo, vendas e os números que são GMV, coisas assim, que são mais cruciais, também não necessariamente diminuíram. Então, essencialmente o que aconteceu foi o revenue permaneceu o mesmo e os custos abaixaram. Então, tipo,
para um CEO, um CFO que olha para aquilo, para ele olhar, olha, se calhar acho que convém manter. Então, é uma decisão que é muito mais simples, entendeu? Então, eu acho que para grande parte das empresas que ainda não atuavam 100% remoto, eu imagino que agora vão ficar muito mais. Se tem a possibilidade do seu trabalho, tem a possibilidade de ser executado remoto, provavelmente a probabilidade dessa empresa adotar o trabalho 100% remoto é muito grande. Mas ainda, eu acho que, enfim, depende muito do perfil da empresa, depende muito do perfil do país, da indústria onde você está. Eu acho que a percepção de área é importante, né? Eu tenho essa visão porque a área que eu tô, é até horrível falar isso, mas ela se beneficiou com o Covid, né? Então, as pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa, então uma casa mais confortável ou um prédio que eu possa acessar sem precisar tocar em nada passa a ser cada vez mais demandante. Então, a gente teve, assim, um boom desde março, com vagas, com projeto, com produto. Então, é um recorte, sim, pode ser um recorte bem privilegiado. Mas já era uma empresa que trabalhava muito remotamente, né? Então, a gente tem equipe no Líbano, por exemplo, e agora só reforçou, né? Mas eu só queria não romantizar, assim, que a gente não está no trabalho remoto, né? A gente foi alocado em casa, trancado em casa, com crianças fora da escola, com todas as demandas que você tem, e isso não é home office, né? Só para... Não sei o que vai ser do pós-pandemia. Voltem às escolas, por favor. Mas é um cenário diferente, né? Dois filhos dentro de casa. Dois. Que começou a andar agora, querendo quebrar as coisas já. Era 20 metros quadrados, eu tô só pensando. Aqui o que surge de vaga no meu LinkedIn, todas elas já de cara são assim, full remote, não tem trabalho dentro de escritório. Eu acho que talvez seja uma das únicas formas hoje de conseguir contratar outro profissional que esteja em qualquer outro lugar da Europa, no nosso caso, é 100% remoto, porque dificilmente alguém vai fazer uma mudança agora. Assim, existem, claro, pessoas que querem, enfim, mas é muito mais fácil dessa forma, nesse momento. E pensando na redução de custos também, vai de cada um, né? Mas o quanto não reduz o custo de deslocar alguém de um país para o outro, todo o trabalho que tem com isso. De fato, o advento do Covid trouxe essa oportunidade de trabalhar mais remoto. Então, tem vagas para... Então, considerando esse aspecto, se existem vagas remotas, considerando isso, então no Brasil se contratar brasileiros, então que não precisa deslocar e tal. Se tem algum brasileiro que queira ficar no Brasil, mas ganhar em euro, nossa, imagina. Houve vantagens. Eu ainda não sei como é que funciona ainda essa parte fiscal, burocrática. Acho que isso ainda impede muita coisa. Não sei como é que a TopTal lidava com isso, Felipe, mas, por exemplo... o negócio deles é todo nos Estados Unidos, né? Então, a conta tá lá. Então pronto. Você vai ter que declarar de qualquer forma. Você vai ter que declarar de qualquer forma. Tem um cartãozinho de crédito dos caras e tal, para gastar onde você quiser no mundo, mas de qualquer forma tem que declarar. Eu tenho amigos também que foram trabalhar fora e voltaram para o Brasil e continuam para a mesma empresa já há alguns anos. Então tem um negocinho ali, mas pô, é 6-1, né? Sim, é verdade. Pessoal, eu tenho uma curiosidade, porque, por exemplo, aqui em Blumenau, eu trabalho na Philips, né? E aqui na cidade, dentro da Philips, não tem muitas pessoas de fora, né? Muitas pessoas são aqui mesmo da cidade. Eu imagino que no caso de vocês é diferente, né? Porque vocês estão em cidades grandes, né? Que tem uma repercussão muito grande mundial. Mas como que é a proporção, assim? Tem bastante gente de fora trabalhando com vocês ou são pessoas locais? Começa, Michelle, Felipe. Pode ser a minha. A minha empresa ela tem como um dos principais valores a diversidade. E eu acho que isso tem muita cara do Canadá, né? Aqui você anda, você não consegue dizer quem é da onde, né? Não existe essa pergunta de onde você é.
que acho que para mim, assim, talvez morou em Blumenau sabe que para quem chega de fora essa é a primeira pergunta, né? Mas você não é você daqui. é daqui? Você não é daqui. Então, essa é uma pergunta que essencialmente não existe no Canadá, porque 90% das pessoas não são daqui, né? Então isso se reflete sim na empresa. Se você pensar em etnia, tem uma etnia muito diversa, muito mesmo. Então a gente tem indiano, a gente tem vietnamita, um monte de brasileiro, libaneses, gregos e canadenses. Se você pensar em nascimento, a maior parte deles nasceram aqui. Então passa a ser muito complicado dizer que quem é daqui ou quem não é daqui, sabe? Sim. Uhum. É uma empresa com diversidade. Nossa. Vocês querem comentar sobre esse tópico? Posso passar para o próximo? Vai lá, Felipe. Todo lugar tem, né? Bastante gente de fora e É, é difícil, né, hoje, de falar hoje quem é. no bem, né? Hoje no produto que eu trabalho, a maioria é holandês, é da região ou enfim, é da Holanda. Mas tem uns gato pingado, tem 4, 5 brasileiros, tem alguma coisa indiano e alguns americanos também. Mas a empresa em si, que daí você sai do produto e vai para outras áreas, aí, puta, tem escritório no mundo inteiro, então tem gente do mundo inteiro. No meu caso aqui em Portugal, como é óbvio, existe uma quantidade muito grande de brasileiro. O brasileiro é a segunda nação, o Brasil é a segunda nação em número de imigrantes aqui em Portugal, ou a primeira nação. Então são 150 mil brasileiros. 150 mil brasileiros em Portugal. Então, naturalmente, existem muitos brasileiros também na Farfetch. Então, mas assim, no escritório em que eu trabalho, em que eu atuo aqui em Lisboa, eu posso dizer que, sei lá, 80%, 70% são portugueses. Eu diria que deve ter aí talvez uns 5% brasileiro e os outros 15% são de outras nacionalidades, sendo que a maior parte delas é aqui da Europa. Muitos franceses, italianos, espanhóis e ingleses. Então, existem muitos ingleses aqui também. E no país, de maneira geral, também. Como você balança uma árvore, cai um brasileiro. Mas também muito paquistanês, muito europeu de outros países daqui da região, enfim, holandeses também. Mas, enfim, 80% da população, naturalmente, é de português. Legal. Pessoal, voltando ali um pouquinho, até para a gente conseguir dar mais dicas, né, da preparação que as pessoas precisam fazer para as vagas gringas. O que vocês perceberam assim que é mais valorizado assim para passar como dica para o pessoal? Quais habilidades que o pessoal mais busca para as vagas? O que vocês indicam? Soft skill. Todo mundo aqui sabe mexer no Sketch, todo mundo aqui sabe o que é sabe o que é design system, todo mundo aqui sabe manipular ícones, sabe fazer UI, sabe o que é um diagrama de afinidade, sabe o que é uma jornada do usuário. Todo mundo sabe isso. Pelo amor de Deus, não coloquem isso no seu portfólio como se fosse um checklist. Pelo amor de Deus. Invista no soft skill, invista em conversar bem, invista em fazer as perguntas certas, invista em se questionar a pergunta que te foi feita, desafiar outra pessoa. Pelo menos aqui na Europa, eles são muito abertos a esse tipo de coisa. Então, o desafio que te foi proposto não necessariamente é o que precisa ser resolvido, e eles sabem disso. Então, seja enxerido e dê palpites e, obviamente, com muita educação, cordialidade, enfim. Mas, para mim, eu acho que a partir do instante que você vem para uma vaga sênior, os hard skills são importantes, mas eles são taken for granted. Então, ninguém vai questionar se você sabe ou não sabe mexer no Sketch, sabe mexer no Figma ou não. Mas o soft skill, para mim, é o que é mais cobrado. Justo. Legal. Concordo. Foi uma coisa importante que o Bruno falou também, é de quando você tiver a oportunidade de chegar no teste de alguma empresa, também foi uma dica do Bruno e também do Xande, não sei se o Xande tá aí,
você tem aquele escopo bem reduzido que o cara te dá para fazer um teste em 2, 3 dias ali. E é super importante você dar o out desse zoom aqui, saca? Então, você olhar mais para as beiradas, olhar mais por fora desse teste e agregar mais informações. Isso vai te diferenciar com certeza. Sem perder o foco. É, Que eu acho que é é, uma coisa que brasileiro perde é, fácil, né? a questão da soft skill é fundamental, assim, né? E aí é foda pra gente, que a gente não tem a língua nativa em o inglês. Então é super importante, a gente lá atrás a gente falou do roteiro, super importante você ter um roteiro e se preparar para essa entrevista, e se preparar valendo, assim, saca? Tipo, é algo que você quer muito, então se prepare de verdade para aquilo. Se prepare para defender o seu projeto, se prepare para possíveis perguntas que venham, como você vai responder, enfim, se prepare para todas as etapas e um pouco mais. Acho que eu só adicionaria, talvez, de novo, né, seja um recorte do Canadá, mas sejam abertos para trabalhar com tudo dentro do guarda-chuva de UX, né? E UX a gente começa a fazer o silo já dentro, né, do UI, e UX, você trabalha em research, seja aberto para navegar no processo, né? Pense em produto. Acho que aqui, principalmente nas startups, o que mais tenho visto é a visão de produto. Vai ter gente que vai ser melhor em UI, tem gente que vai ter que ser melhor em UX. O que vai fazer diferença? O soft skill e como você se relaciona com as pessoas. Então, assim, pelo menos aqui é muito, muito mal visto quando dá treta com dev, quando dá treta com PO, quando dá treta com negócio. Então, assim, a gente já tem, como brasileiro, acho que a gente já tem isso mais natural, né? De saber conversar, de trazer junto, de conectar pessoas. E mais do que nunca, eu diria que usem isso a seu favor. Assim, pelo menos no Canadá, brasileiro é visto como conciliador, sabe? A pessoa que senta numa mesa e consegue trazer as pessoas juntas. Que bom. Isso, Que já era um pouco que eu fazia na Philips, né? Então, acho que isso foi bom. isso é até interessante porque, por exemplo, no meu caso, no meu caso é muito particular, porque a gente sempre tem a gente tem a imagem do português, né? É como nas piadas o português é o burro, né? Então é o que leva as coisas muito na literalidade e tudo mais. E só que eles são extremamente treteiros, assim, eles são casca grossa pra caramba. Então, o soft skills ele entra nessa parte. Você vai ter que ir, mais para cá, mais para lá, para daqui, para de lá e tenta resolver a situação. Nosso trabalho com Então, português e é exatamente isso. eles são umas discussões que não têm fim, são infinitas assim. Começam a te perguntar alguma coisa, ok, meu querido, eu já concordei com você, podemos seguir adiante. Não, mas ele tem que dar a última palavra. Entendeu? Aí vai embora. Caramba. Cultura. É cultural, né? Eu tenho que aprender a viver com essas diferenças culturais. E aproveitando ali que o Felipe falou sobre processo seletivo, né, sobre a entrevista, como que foi a entrevista para a vaga que vocês foram contratados? Assim, de uma forma geral, em especial, as etapas que vocês precisaram passar, né? Como que foi a conversa? Alguma dica que vocês podem dar para as pessoas que vão fazer entrevista? Felipe, quer começar? Posso começar? Eu acho que no modo geral é muito parecido. Primeiro momento, primeiro assim, se você não recebe o e-mail para do candidato, já é um bom começo. Daí você vai para a próxima fase, que é um screening, que eles chamam de screening, que o recrutador vai falar com você meio que por cima para entender mais o seu como você se comunica, se o seu inglês está ok, para conseguir conversar depois com outras pessoas mais específicas e tal. E aí sempre vai ter uma avaliação de portfólio. Então, você tem que ter ali um portfólio bem documentado, de pelo menos 2, 3 projetos. A partir dessa avaliação de portfólio, vai ter alguns recrutamentos vão logo em seguida você vai ter que defender ou vender um pouco daquilo que tem no seu portfólio. Passando dali, você recebe um teste para fazer. Você faz o teste, manda o teste para os caras. Se eles acharem que querem ouvir o que você fez um teste, aí você tem mais uma oportunidade de conversar e vender o seu teste, então apresentar todos os detalhes do seu processo e quais são os fatores que te fizeram decidir por um caminho e não pelo outro. No meu caso, pelo que eu entendi
da Michelle também foi assim. A partir daí, a partir desse dia que eu apresentei, e aí assim, são sempre públicos diferentes, né? Tem um recrutador, aí depois é o lead da área de design, com mais um designer, aí depois, no meu caso, tinha o CPO, né? O chefe de produto da empresa, que também fez a entrevista. E a partir dessa quarta ou quinta entrevista, eu recebi um ok para vir para cá, para fazer o resto das entrevistas aqui, que é o mesmo número. Foram 5 entrevistas no Brasil e mais 5 do mesmo dia daí aqui. Uma tarde inteira fechada só de entrevista. E as entrevistas aqui não tinha nada relacionado a portfólio, apresentação de design, nada disso. Era conversa com as pessoas com quem você provavelmente iria trabalhar. Então, um par de Product Owners, Scrum Master, Front-Ender, par de Designer, o recrutador também, e no meu caso também teve daí de novo o CPO para conversar. E a partir daí Deus nos acuda. Eu, no meu caso, mais uma vez, cagado, saí dali, cheguei no hotel, recebi ligação do recrutador dizendo que tinha passado e que viria a oferta. Mas foram no total 10 entrevistas para uma mesma empresa, 5 no Brasil e 5 aqui. Caramba. Bruno, você lembra do seu processo? Faz um tempinho já. Sim, mas acho que a diferença talvez foi que eu não tive as entrevistas aqui. Meu processo foi todo feito no Brasil, foram talvez 5 entrevistas também, sendo que uma delas foi de apresentação de um case. Eu tive que apresentar, foi me proposto um problema de design, eu tive que fazer o meu entregável, desenvolver aquilo ali, enviei, aquilo foi avaliado e posteriormente eu tive que apresentar para a equipe. Mas acho que foi isso. Depois que eu passei por isso, recebi a oferta e aí foi o processo de obtenção do visto. Mi, teve alguma coisa diferente no teu processo? Eu acho que a vaga que eu tô hoje foi um ponto fora da curva. Foi muito relacionado a soft skill. Então, assim, para a empresa que eu tô hoje, eu não fiz nenhum teste. Completamente diferente de todos os outros, né? Dos outros processos. Foi bem, assim, de conversa, de até teste de liderança, sabe? Foi uma coisa mais meio fora, um ponto fora. Mas quando eu olho para as outras empresas, foi bem isso, assim, 5, 6, 7 etapas no Brasil. Aí quando você não aguentava mais, chegava um e-mail do recrutador, tá bom, então agora você vem para a Alemanha, para o Canadá, para não sei onde, como se fosse assim, né? Sair do país e ir. E a gente vai ter aí mais 3 dias de entrevista. Eles passavam realmente a tarde lá trancado, só ia saindo pessoas e entrando pessoas. Eu já perdi o nome, assim. Então, eu acho que essa estrutura que o Felipe falou é bem o padrãozinho. Vai ter o ponto fora da curva, né? Mas acho que eu nem consigo colocar a minha entrevista para cá num parâmetro que foi muito surreal. Assim. Legal. O Felipe, Que ele o Booking, comentou que... Ai, desculpa, Felipe, desculpa, pode falar. o Booking eu acho que é um pouco diferente. Tem para UX e UI de lá, você faz também HTML e CSS. Então, o primeiro UX Assessment deles é um código para ser, tem um negócio para você codar em HTML e CSS. Isso ali é que vai determinar se você vai para a próxima fase ou não. Para conversar com alguém. A primeira coisa, assim, você passa seu perfil vai para lá e tal, isso vou dizer assim, se você vai ou não. Ou você recebe o prezado candidato, ou você recebe esse teste aí de HTML e CSS. E depois você faz também um live coding com 2 designers num Zoom como esse, olhando você codar a parada em live ali. Você tem 10 minutos para codar alguma coisa que eles pedem. E aí, no caso do Booking, de novo, no final, eles, em vez de mandarem um teste, eles pediram para você indicar 3 melhorias para o Booking. E aí fica fácil, né? Porque Booking é horrível, né? E a fase final, que é na Holanda, não é bem de entrevistas e tal. Tem um pouco de entrevista, mas é mais você passando o dia trampando com os caras. Eu ia falar só uma dica, no Glassdoor tem lá uma das abas que é só sobre como foi o processo seletivo para entrar na empresa. Então vai lá no Glassdoor, digita o nome da empresa que vocês estão no processo
dá uma olhada no que as pessoas acharam do processo seletivo, quantas etapas, como é que foi. Isso ajuda a se preparar também e ajuda a sair de umas frias também. E olha, tem entrevista que é fria. Você entra na primeira, você já fala, putz, não sei se eu quero continuar essa entrevista, tem opção. Eu, né, não aceitar os recrutadores. Então, esteja preparado para essas também. Isso é verdade. O Felipe acho que comentou ali que o processo dele foi mais no papo, né? Conversar com as pessoas. Mas vocês precisaram fazer alguma preparação assim no portfólio? Alguma coisa específica? O que vocês recomendam aí? Número de projetos? Eu sinceramente vou indicar o Bruno para fazer, porque ele me orientou pro meu e deu certo. O Bruno Eu vou abrir uma consultoria. Vou abrir uma consultoria. Fala com ele que ele sabe essa porra aí. Então, meu cara, 100 vagas, o cara se candidatou, imagina, fez 37 entrevistas, o cara sabe pra caralho. Não, mas é sério, eu deixo pra ele porque foi um divisor, assim, a partir do momento que eu conversei com ele sobre o que eu tava fazendo e mostrei pra ele o que eu tava fazendo e veio os feedbacks, tipo, os áudios do Bruno, o dia que vocês tiverem a oportunidade de ter o Bruno num grupo do WhatsApp ou conversar com eles, vão ver que são áudios gigantescos. E aí tem muito conteúdo, né? Sim, eu mando áudio de 8 minutos. Não, e aí mudou completamente. Conta. Então eu acho bem legal que o Bruno tome a rédea desse assunto, porque... Não, é um exagero aí, é um exagero. Mas assim, assim, quanto à quantidade de projetos, eu acho que sei lá, 2, 3 projetos. Você não precisa ter muitos. A gente acabou pensando que precisa ter muita coisa e muito variado, mas eu acho que não precisa ter tanto, não. Eu investiria em ter 3, talvez nem 3, sei lá. Se tiver um case muito sólido, muito representativo do seu processo. Em inglês. Tiver um case bastante sólido que mostra, que deixa bastante claro o seu processo, e principalmente uma coisa que até tanto eu quanto o Felipe, nós somos mentores na Ela, que é justamente essa empresa que muita gente procura para fazer a transição para a área de UX. Uma coisa que eu sempre comento as pessoas muitas vezes enxergam o processo de design como checklist. Eu tenho que ter diagrama de afinidade, eu tenho que ter jornada do usuário, eu tenho que ter wireframe, assim por diante. E para mim, uma coisa que eu aprendi é que mais importante do que você ter essas ferramentas, dizer que você sabe usar essas ferramentas, é você demonstrar qual foi o seu resultado, qual foi o resultado obtido a partir dessa ferramenta e como isso influenciou na direção do projeto. Que é o que muitas vezes as pessoas deixam de lado. E é o que mais comum. Você às vezes enxerga, a pessoa cria um case, e aí no começo ela identifica problema A, B, C, quando você chega lá no final ela está resolvendo problemas Z, Y, X, Y, Z. Tá, mas cadê o ABC lá atrás? Onde é que isso foi parar? E aí essas questões todas que acontecem, e a gente tende a achar que... Teve uma pessoa que até perguntou sobre o processo de design. A gente é convencido que o processo de design é uma coisa linear, né? O double diamond, aquelas coisas todas, mas é uma zona o processo de design. Você tem uma conversa no café que define um projeto. E quem registra aquilo? Ninguém registra aquilo. Então, mas se você deixar bastante claro qual foi o impacto do seu trabalho e quais foram os resultados obtidos a partir de cada uma dessas etapas, formular, deixar isso bem explícito num case ali, em um case bom, com começo, meio e fim, storytelling, acho que foi a Michelle que comentou no começo, deixar bem claro ali, contar uma história muito bem feita, não tá bom demais, sabe? Acho que não precisa mais do que isso. Se você tiver 2 ou 3, melhor, mas à medida, pelo que eu percebo, a gente tende a descuidar de algumas coisas. Então é melhor deixar um sólido do que 3 meia boca. Diz aí, Felipe. Não, eu tava pensando o que você estava falando, eu tava só concordando, puta, boa, é verdade, é verdade, não quero adicionar nada. Eu ia falar só uma coisa, de novo, eu não sei como é que isso se aplica na Europa, né? Mas o modelo do currículo canadense ele é muito específico, e a mesma coisa se aplica na Alemanha. Então, uma dica para o teu portfólio, primeiro é essa história, né? E esse projeto especial, queridíssimo, que você vai colocar lá, ele precisa falar com a empresa que você está aplicando para a vaga.
Então, ele é o mesmo projeto, sei lá da Philips, né? Você tem lá o software médico, blá, blá, blá. Ele nunca vai deixar de ser um software médico, mas se eu estou aplicando para uma vaga que é da área de healthcare, é uma coisa. Agora, se eu vou explicar um software médico para uma empresa que é, sei lá, de automação residencial, é outra coisa. As palavras que eu vou usar são diferentes, as coisas que eu vou fazer, o highlight são completamente diferentes. Então, assim como você tem cuidado com o teu currículo para deixar no formato canadense, no formato alemão, no formato whatever, tenha cuidado para deixar o seu portfólio com a cara da empresa. Vai dar um trabalhinho? Vai. Mas está mais na história que você está contando do que propriamente ficar lá ajustando o pixel do seu portfólio. Sabe? O seu portfólio é o mesmo. Só que o que é importante para uma empresa não é o mesmo que é importante para outra. E, de novo, acho que o Bruno falou isso, né? Isso vale muito no Canadá. Aqui não interessa muito quantos pixels você fez na vida, quantos pixels você poliu. Isso daí, tipo, quantos anos de experiência você tem. Isso é nada. Mas que benefício você trouxe por onde você passou? Qual que é teu legado? Sabe? Por que você é bom? Então, já tenha isso na ponta da língua. Por que você é bom e por que eu vou gastar dinheiro trazendo você para o meu país? Uma É um coisa pouquinho que, diferente. só para adicionar, uma coisa que é super importante também. Eu participo muito dos processos de recrutamento também na Farfetch. Então, para quem vai entregar seu teste, se por acaso você entrou num processo qualquer e você fez a sua design task, enviou, tenha sempre em mente duas coisas. Primeiro, aquele briefing, a pessoa que está analisando seu perfil, ele já viu aquele briefing 40, 50, 70 vezes, o mesmo briefing. O mesmo briefing. Então, assim, não ache que você reinventou a roda porque você não reinventou. Entendeu? Então, via de regra, as pessoas que se destacam, pelo menos nos casos em que eu observei, elas se destacam por duas coisas. Ou elas têm um processo muito, muito, muito bem desenhado, uma história muito bem contada, e aquilo tudo faz muito sentido, uma coisa liga na outra, e aquela coisa que ele entregou no final é coerente com aquilo que ele explorou no começo. Isso é uma vertente. Essas são idealmente os melhores candidatos, na minha opinião. Ou então essa pessoa, ela tem um skill técnico que é absurdamente fenomenal e é maluquice sua não contratar. Tipo, é uma pessoa que ilustra maravilhosamente bem. É uma pessoa que tem um UI que é impecável. Que cada pixel, cada sombra, cada detalhe naquele UI ele é perfeito. E assim, 99% das pessoas não estão nenhum outro. A gente chega num meio que é de mediocridade e você precisa saber, muitas vezes a gente tem que admitir isso, que muitas vezes a gente é medíocre e você tem que sempre brigar contra essa mediocridade para tentar evoluir em uma dessas duas pontas de acordo com o que você acha que é mais interessante. Então, via de regra, eu iria por um desses dois lados. Ou você se especializa e você é um cara muito bom numa skill específica, mas aí seu mercado acaba sendo muito, muito reduzido. Ou então você tenta fazer direitinho e costurar as pontas soltas do outro lado e pensar em processo e tudo mais. Legal. Entrando um pouquinho mais no cenário que vocês estão trabalhando hoje, né? O que vocês percebem, assim, que foi muito diferente trabalhando no Brasil e trabalhando na empresa que vocês estão? As demandas, as exigências, elas são diferentes ou elas são as mesmas? O processo de UX é diferente? O time? Tem alguma coisa, assim, que vocês gostariam de destacar? Mi, quer começar? Bom, o cenário aqui é muito diferente do que eu tinha na Philips, em todos os aspectos, assim. Então, é uma empresa que está crescendo agora, então eu fui a segunda designer, assim, eu só tinha minha chefe lá, coitada, trabalhando sozinha já há um ano, então o primeiro mês aqui era de ponta a ponta, quase servia o cafezinho até a outra ponta de tomar o cafezinho. Então, desde montar o processo até polir o pixel final e entregar, e num passo de startup, né? Que, comparando com o cenário da Philips, é bem diferente, assim, é bem, bem diferente mesmo. Agora, 5 meses, 4 meses e meio, a gente já tem uma equipe com 5 designers,
um processo um pouco mais estruturado e a gente começa a especializar mais. Então, assim, já começa a ter uma diferenciação entre estratégia e operação, que dá um pouquinho mais de estrutura até a gente conseguir de novo. A ideia é pelo menos dobrar esse time em breve, né? Então, é bem diferente, os problemas são diferentes também, acho que aí vem um pouco da questão cultural e também da questão de formação dos profissionais. Acho que o que pega aqui é mesmo esse senso de equipe, que é mais forte, digo, equipe com dev e produto. Então, você pensa no produto de ponta a ponta, não tem muito assim, o time de design entregou, beleza, estamos tranquilos. Não, você acompanha o produto realmente até ele chegar lá no cliente, a gente vai lá, ainda para limpar a tela dos hacks que a gente instala nos prédios, assim, para ter certeza que está tudo bonitinho, funcionando. Para mim mudou bastante também, mudou completamente, na verdade, né? Que tinha meu perfil dentro da Senior, ele é até difícil de escrever num papel, porque nem eu sei direito que eu fazia direito tudo lá, porque era tudo e pouco ao mesmo tempo, assim, porque a gente tinha enfim, tinha um design para ser construído dentro da empresa, tinha uma visão, uma preocupação muito mais high level do que de operação, e aqui é focada na operação, e eu sinto muita falta do que eu tive no meu endereço antigo, na Senior, que era de fato um time de design que tomava decisões em conjunto, enfim, que tomava a iniciativa da corporação em relação a design, e aqui é bem diferente, assim, eu sinto bastante falta disso. A gente trabalha dentro de squads, mas é meio que independente, assim, então eu cheguei em março já entregando, assim, cheguei já entregando, entrei num time e já saí entregando, e sozinho, né? Eu acho que isso é bem comum aqui, assim, de você ter uma autonomia que traz uma responsabilidade gigantesca, mas no meu ponto de vista eu sinto muita falta dessa integração do time, pelo menos dentro da empresa onde eu estou agora, que é a primeira na Europa que eu trabalho. Sim, eu concordo. Eu acho que no meu caso, e isso é importante lembrar, que cada uma das empresas provavelmente tem uma maturidade diferente, um tamanho diferente, uma equipe diferente, então isso influencia muito na sua atuação enquanto designer. A coisa que eu mais estranhei quando eu cheguei na Farfetch foi justamente isso que o Felipe comentou sobre a autonomia, que no Brasil eu estava acostumado eu tinha algum nível de autonomia, mas eu tinha basicamente aquele projeto, eu tinha as minhas tasks ali no Gira e o que eu ia fazer era aquilo que estava no Gira. E pronto. E aqui, muitas vezes eu tinha que ir atrás do trabalho. Então, eu tenho que entender quais são os desafios, eu tenho que procurar o que vale a pena ter atuação de design. E isso parece simples e parece ser maravilhoso, mas é muito mais difícil do que é na verdade, sabe? Enfim, eu dizendo aqui parece ser, porque você tem que olhar para aquele escopo de produto que você não conhece muito bem, numa indústria que você nunca atuou. Eu, como vocês podem perceber, eu sou uma pessoa que nasci dentro do mundo da moda. Então, principalmente moda de luxo, eu uso uma bolsa Gucci e Prada. Então, você entender as possibilidades desse mercado e entender o que é relevante e o que não é muito difícil. E ainda mais na hora de construir, ajudar a construir o que é uma visão de produto, quais são os processos que você vai fazer, o que é relevante, o que não é. Então, essa autonomia é o que eles buscam muitas vezes num perfil um pouco mais sênior, um pouco mais de liderança. E para mim, no começo, foi o mais difícil de conseguir calibrar, porque ao mesmo tempo eu tentar fazer a mesma coisa que eles fazem não funciona, porque, enfim, meu perfil é diferente, eu passei por outras experiências, não ia dar certo. Então, encontrar esse balanço ali, para mim, foi o mais difícil. Bacana. Como a gente já teve 1h30 de conversa, tá rendendo bastante, a gente vai passar para algumas perguntas mais finais, tá?
teve uma pessoa que mandou pra gente uma pergunta sobre idade. Eu queria saber o que vocês acham. Se vale tentar uma carreira na gringa depois dos 40, se tem... como que vocês percebem isso, até na nossa carreira, né? Como que tá isso fora do Brasil? Eu tô com 37, então eu acho que eu vou começar. De novo, voltando lá na pesquisa que eu fiz do Medium, dentro daqueles perfis que eu pesquisei, a maior parte das pessoas estava em torno dos seus 30 e poucos. Então, acho que existe talvez ali um sweet spot, que é em torno ali de seus 28 ao 32, que talvez seja, você já é sênior, mas ao mesmo tempo você talvez não tenha muitos comprometimentos pessoais, então você talvez esteja no momento ideal para fazer essa transição. Mas eu acho que existem N outros casos de pessoas, como nós comentamos em algum momento, eu e o Felipe, nós estamos nesse grupo com UX designers na Europa inteira e tem ali gente que está com 48 anos e está aqui da mesma forma. Então, normalmente idade não é um impedimento, pelo menos o que eu percebo. Só que naturalmente, à medida que a gente vai ficando mais velho, existem outras responsabilidades que puxam a gente, ou que fazem com que a gente fique com as raízes mais sólidas, né, em algum lugar. Mas se não for esse o caso, eu acho que idade não tem nada a ver. Tem a ver com a sua competência, tem a ver com a forma como você se posiciona e, enfim, e acertar ali o perfil certo com a empresa certa. Legal. A única coisa que eu diria de idade, assim, acho que idade não limita em momento algum. Esses dias até eu vi uma vaga que tinha um requisito espírito jovem. Então, assim, se você vem para fora do país, traga o seu espírito jovem, no sentido de aceitar uma cultura nova, de aceitar os perrengues, aceitar viver diferente, aceitar que você não vai comer o seu arroz com feijão e taioba, enfim, né? Quem é de Minas sabe como faz falta. Então, acho que talvez quando a gente fique mais velho, a gente fique menos paciente a estar fora da zona de conforto. Mas isso, assim, uma vez que você elimine isso, a idade não te limita em mais nada. Joia. Outra pergunta também que geralmente o pessoal faz é: vocês três foram com a família, né, para o país. Como que funciona isso? Se isso ajuda ou atrapalha? Acaba ajudando ou atrapalhando? Se todo mundo consegue visto também? Como que é? Cara, em tempos de Covid, eu acho que é essencial. Eu ia estar maluco se eu não tivesse minha família aqui. Sinceramente. Uhum. Sinceramente. Dois. Então, mas eu acho que em termos de processo, provavelmente muda de país para país. Aqui em Portugal, o visto era meu. Chegando aqui, eu obtive a autorização de residência, que depois a autorização da minha família fica vinculada à minha autorização de residência. Provavelmente nos outros países é diferente. Eu saí com todos eles, tanto o Teodoro com 1 ano de idade, saiu com o visto do holandês, e a Júlia também. Cada um deles tem a sua carteirinha de permissão de residência aqui, mas de qualquer forma todos eles estão vinculados a mim. A partir do momento que eu não tenho mais, eles também perdem, mas é um pouco mais individualizado, assim. A gente saiu já do Brasil já com todo mundo com visto. Aqui no Canadá também, vem todo mundo com visto. A Luísa vem com o visto que dá direito ela a ir para a escola, já, escola gratuita, né? E o Cláudio veio com visto aberto de trabalho. Então, assim, todos eles dependem do meu visto, que é fechado para essa empresa que me trouxe, mas meu marido pode trabalhar em qualquer empresa, não tem limitação. Um ponto interessante sobre essa questão, pelo menos aqui na Europa, uma grande parte dos funciona exatamente como a Michelle disse, uma grande parte dos países o visto é vinculado ao candidato, mas pelo menos aqui em Portugal, uma vez que você tem autorização de residência, o seu visto não é vinculado à empresa, mas é vinculado àquela profissão que você tem. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um visto que eu preciso renovar a cada 2 anos, mas se nesse meio tempo eu ficar desempregado, foda-se.
Desde que no momento da renovação do visto daqui 2 anos eu esteja exercendo a profissão numa outra empresa qualquer, mas aquela mesma profissão, não tem grande problema. No Canadá é atrelado à empresa. No caso, Acho que na Holanda porque também. a empresa Na Holanda financiou, também. né, a tua vinda, então ela fica ali com a garantia que você... Até tem como mudar, deve dar uma dor de cabeça tremenda, mas é possível mudar o sponsorship. Mas a princípio é vinculado à empresa. Aqui, se você, por exemplo, ficar sem emprego, você tem 3 meses para buscar um outro emprego. Se, por exemplo, esse é o caso de eu estou concluindo o ano de contrato que eu tenho com a empresa decide não continuar comigo, por exemplo. Daí eu tenho 3 meses. Mas se dentro desse ano, sei lá, na metade do ano, a gente decide que a gente não deu fit, eu vou pular fora da empresa, eu tenho até o final do contrato para conseguir outro lugar para trabalhar. É engraçado, Michele, então, depois de 10 anos, a Luísa está de volta no Canadá. Literalmente. Nossa senhora. Isso foi bom, hein? Nossa, 20 para meia-noite, Felipe, pelo amor de Deus. Eu quero morrer. Na verdade, eu só dei esse nome para ela porque eu já sabia que ela ia estar no Canadá. Foi tudo planejado. Planejamento familiar. Nossa. Vamos encerrar. Brincadeira. Sim, mas nós vamos... Meu Deus. Tem um detalhe importante que a Mi comentou sobre o cônjuge de poder trabalhar e tal. Aqui na Holanda, não sei se em Portugal também é assim, mas aqui na Holanda a minha esposa ela tem mais direitos do que eu mesmo tenho. É um tipo não sei se é um tipo de benefício, mas me parece um tipo de benefício para quem acompanha a pessoa nessa mudança e poder então explorar mais o país, ter direito a, por exemplo, abrir empresa com facilidade, enfim, algumas outras coisas. Aqui eu não sei dizer, mas basicamente como a minha esposa está vinculada a mim, então ela tem os mesmos direitos que eu tenho, mas eu não sei dizer quanto a essa parte, assim, se ela tem algum benefício a mais. Mas sim, meus filhos, por exemplo, eles estudam em escola pública, têm acesso à saúde pública, enfim, Portugal é um país socialista. Então, é isso. É o comunismo. Ai, meu Deus, É como o perdi. comunismo. Pronto. Passando para uma questão final, eu queria saber de vocês assim conselhos finais, né, para quem está querendo se mudar, independente do motivo, né, querendo trabalhar fora para adquirir experiência, para fugir da política. Quais são os conselhos finais de vocês? Comentários? Vamos lá. Quem se habilita? Felipe. Veja só. Conselhos finais. É geralzão, assim, pô, tipo, qualquer coisa, assim. Porque eu acho que é bem importante o seu inglês, né? Porque qualquer lugar do mundo você vai falar inglês, então estuda direto, o máximo que você puder, o máximo que couber no seu orçamento. Estuda, porque se o teu objetivo é vir para fora, te dedica a isso, que isso é fundamental. Você vai ter que estar preparado para defender, enfim, quem você é e por que você é bom para aquela vaga em inglês. Então, não é tão simples como falar em português. Nós três que estávamos no Brasil há pouco tempo atrás, sabemos o quanto era muito mais... A Michelle comentou isso, como era muito mais fácil de dialogar e explicar design de uma forma mais simples. E aqui a gente dá uma volta enorme, assim, sabe? Então, se dedica ao inglês. Portfólio, Bruno falou de um projeto, 2 projetos, eu também indico 2, 3 projetos bem detalhadinhos, mas preparados para a entrevista. Não é um preparamento, não é uma preparação para você fazer um portfólio para ficar disponível para todo mundo e tal, todo mundo vai olhar aquilo, vai achar super legal, depende do perfil. Na Europa, os caras querem saber os detalhes e por que você decidiu aquilo, então se dedica a pelo menos ter 2 projetos bem legais no seu portfólio, que você tenha autoridade sobre o assunto, que você possa falar tranquilamente sobre todas as etapas, que você saiba todas as decisões que foram tomadas. Então, se sentir dono daquilo vai mostrar uma soft skill muito importante.
para o recrutador. Para quem está começando agora e almejando vir para cá, procurar estudar, assim, estudar é uma coisa que não vai sair de você em nenhum momento. Estudar do tempo inteiro, você vai ter que estar estudando a sua área e o que tiver ao redor da sua área. Mas para quem está começando, tem vários canais no YouTube para aprender pelo menos a base do negócio. Cursos relativamente baratos em várias plataformas, cursos um pouco mais caros com mentores como o Bruno Duarte, aqui, companheiro. Olha o jabá. É que esse homem, eu falo da ela antes de ser mentor da ela, porque eu achava a ideia dos caras muito interessante, saca? De montar profissionais mais bem preparados para qualquer parte do mercado. E a gente tem, agora que a gente está dentro, a gente tem acesso a informações de que sim, os alunos de lá acabam muito rapidamente saindo para vagas locais e também para vaga fora, saca? Então, se dedicar a estudar, se dedicar a estar sempre dentro do assunto e participar das comunidades vai te fazer alguém muito mais preparado. É isso aí. Conselhos finais também. Eu vou ser repetitivo, mas também em inglês. Não é preciso ter um inglês super fluente, a gente tem um complexo de vira-lata que a gente fica meio receoso. Mas, cara, a partir do instante que você, pelo menos no meu caso, né, a partir do instante em que você percebe que a pessoa que você fala uma língua a mais do que a outra pessoa com quem você está conversando, isso te dá uma segurança gigantesca, sabe? Porque quem está numa posição de inferioridade, entre aspas, é teoricamente a outra pessoa. Então, mas assim, isso no caso do trato com americanos, com ingleses, com canadenses, mas por exemplo, na Europa é muito comum que as pessoas falem o inglês além da sua língua nativa e ninguém vai te corrigir porque você usou o verbo no tempo errado, ninguém vai sei lá, de alguma forma te humilhar ou zombar do seu inglês porque ele não é um nível espetacular e tudo mais, ou cobrar o seu exame de TOEFL ou qualquer coisa assim. Mas muito pelo contrário, as pessoas, o importante é se fazer entender e aí, cara, instala o Grammarly no seu e-mail, escreve os e-mails, vai no Grammarly, checando toda hora. À medida que você escreve, quanto mais você escreve, mais você ganha vocabulário, quanto mais você conversa com as pessoas, mais você entende, então, o que é leverage mesmo? Então, tá, beleza, entendeu o conceito de leverage, aí vai embora. E, enfim, e é isso. E focar nos seus projetos, tentar bastante, não ter essa questão assim, eu não me sinto preparado, se teste, se coloque à disposição, se coloque no mercado, fala, olha, eu estou aqui, vai passar umas vergonhas, você vai se sentir de vez em quando meio diminuído, não deixa isso te abalar e vai em frente. A gente está num nível, eu digo com segurança que o designer brasileiro, os designers aqui, design é a instituição, né? Não sei, o designer, né? Vocês entenderam? O genderless designer, essa pessoa está em tantas condições quanto qualquer outra pessoa no mundo e tem tanto potencial quanto. Às vezes a gente pega uma coisa aqui ou ali, mas é muito fácil de calibrar, uma questão muito simples. Então, se arrisque, faça, tente, participe, se exponha e vai embora. Eu vou agregar só mais uma coisinha, assim, como a gente trabalha com experiência também, a gente ganha experiência com tantos processos que a gente vai passando e tal, a gente vai se aprimorando com isso. Então, cara, se joga no que tiver, no que aparecer na tua frente, vai, e tu sempre vai estar ganhando. Acho que só para não repetir o que os meninos falaram, eu adicionaria só que para quem quer vir para fora, deixa o Brasil onde ele está e vem para viver a experiência de realmente aceitar a cultura diferente, usuários diferentes, necessidades diferentes, realidades diferentes. Tá? Porque às vezes a gente vem trazendo a nossa bagagem, e aí, né, entre seniors e leads e tal, e é importante também ter a humildade de soltar a bagagem e falar assim, ok, mente de criança, vamos aprender, vamos viver um novo, e
para poder, né, continuar assim, nesse ciclo de aprendizado. E fundamental, só para reforçar um pouquinho mais, inglês. Muito inglês, sabe? Porque mesmo aqui, mesmo usando todo dia, você ainda vai sentir falta de querer saber mais e vai precisar. Então, quanto melhor chegar ao nível de inglês antes de mudar, mais fácil vai ser a adaptação em todos os processos. E só para fechar, porque eu não sei se a gente vai ter tempo, mas quem quiser falar mais sobre a realidade canadense, pode me chamar lá no LinkedIn, que estou à disposição. Se quiser falar de perrengue, a gente está disponível também. Aqui a gente deu um overview mais bonitinho das coisas e tal, o caminho das pedras, mas tem perrengue, é foda, como a minha falou. Vamos na sessão só de perrengue. É perrengue, é filosófico, psicológico, físico, mental. Vamos pegar busão a menos 21. Tipo, largar essa vida que hoje é gostosa de viver, perto das pessoas que você gosta de viver, para viver longe, numa cultura completamente diferente. Para não dizer que os caras são grossos aqui, eu vou dizer que eles são confrontativos. E você tem que se adaptar a esse tipo de coisa. O Brasil é mais soft, né? A gente pensa no outro muito mais do que pensa na gente. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Se fosse para dar um conselho que dá para você fazer enquanto você ainda vive no Brasil, mude de cidade, vai para outro lugar. Sai da sua cidade natal, vai experimentar a vida em outro canto. Isso vai te dar uma boa parte do sofrimento que você viveria aqui, em termos de minha mãe, saudade de comer feijão com arroz, como a Michelle disse e tal. E assim, entre aspas, feijão com arroz, gente, o supermercado tá aí para isso. Você consegue arroz, batata, tudo, toucinho, não vai ter o mesmo gosto, mas você consegue. Sempre tem uma tendinha de brasileiro vendendo coisas do Brasil, né? Então, sempre tem brasileiro no Facebook, sempre tem brasileiro. Coxinha e Guaraná tem no mundo todo. Sim. Sempre vai ter um brasileiro vendendo paçoca em algum grupo no Facebook. Sempre. Então, assim, se você quiser... que não é de Santa Catarina, aí tá cheio de vaga aí em Blumenau. Aproveita a ideia do Bruno, já se muda para Blumenau, já enfrenta o inverno. Blumenau é uma ótima escola para quem vem de fora. Somos 3 aqui que saímos de lá. Sim, exatamente. Eu digo isso só para tentar não me alongar demais, mas eu vivi 10 anos, originalmente eu sou de Minas, muita gente não julga meu sotaque como sotaque de Minas, mas eu vivi 10 anos em Santa Catarina, poderia ter vivido menos, mas eu gostava de Santa Catarina. E, cara, isso te ajuda muito a desvincular, cortar laço, cortar uma série de coisas. E quando você vem pra cá, ok, beleza, você já passou por isso, entendeu? Então, sair da sua cidade, cortar alguns laços, ter contato ali só no WhatsApp, pronto, te ajuda um monte, assim, nessa parte que é um pouco mais chata, assim, de família e tudo mais na vida pessoal. Sim. Bem, como a gente já passou, já tá chegando 2 horas já e vocês precisam dormir aí, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, tá, pessoal? Presença digital, né? Caso alguém tenha ainda alguma dúvida, igual a Michelle falou, seria legal conversar com o pessoal pelo LinkedIn, né? Ou vocês podem mandar pra gente, ali o Juarez mandou ali o link que tem as nossas redes sociais, vocês podem estar mandando, a gente repassa daí. É isso, gente. Alguém tem mais algum comentário rápido? Mas é isso, eu queria agradecer bastante. Foi bem legal, aprendi muitas dicas, todo mundo aprendeu. Muitas dicas boas, né? E mata saudades dos amigos. Abre a câmera aí, turma. Vamos botar uma fotinha todo mundo. Vamos bater uma fotinha todo mundo. Sei que tá todo mundo aí de pijama. Se quiserem, né? Não quero ser Relaxa. Assim também. Lá Fátima Bernardes, a gente só mostra daqui pra Tá de terno só em cima, né? Show, vamos ver mais alguém. Já temos bastante barba. Olha o Wilson. Opa. Conhece esse Wilson. E aí? Wilson sem W. Isso, Wilson. Isso mesmo.
Não é o da música, não. Show. É o musiqueiro. Diga um X. Lá, os três. Os Vai. três X. Aê, valeu. Valeu, gente. Perguntas, Show. galera. Pra gente encerrar aí. Alguém tem Acho que a gente perguntas? pode, não sei se alguém quer conversar Audiência. aqui, senão a gente pode reforçar, né, que temos o LinkedIn de todos os nossos amigos aí, se alguém quiser conversar diretamente com alguém de algum país específico, né, quiser ir pro Eu Canadá, não tenho nada pra fazer, assim, já passou da minha hora de dormir, já tô tomando vinho a noite eu já tô inteira. dormindo. Se quiser Você ficar tá na fazendo- sala, eu tô aí. Você tá fazendo piada infame do Luiz. Daqui a pouco eu tiro essa camisa e mostro o pijama, porque eu tô com pijama por baixo, óbvio. 1h da manhã aqui. São aí? Que horas são no Canadá? Agora é 7 horas da noite. Nossa, Mas só vai anoitecer às 10. Caramba. Aqui é 5 para meia-noite. Legal. Nossa. 5 para 1, né? tempo aí. Vinho, É. uns negocinhos aqui. Cheguei a ter uma água também. Água que passarinho não bebe. Equilíbrio, né, gente? Tudo é uma questão de equilíbrio. Cara que o Teodoro acorda. Felipe. Ele vai acordar umas 6 e pouquinho. Uhul. Mas já estamos num acordo, já estamos num acordo aqui, né? Eu não Tá. acordo. Eu tô a semana inteira já lidando com esse senhor aí, senhor Teodoro, né? Que tem nome de velho já. O senhor Teodoro, já 6 e pouco da manhã, sou eu que tô lidando com ele. Então, amanhã é ela. Amanhã é a Júlia que se vira. O meu Theo aqui, ele também é Theo. Ele acorda também cedo, 8 horas da manhã, mas agora ele já aprendeu. Já tá com 4 anos, ele já levanta, já pega o ursinho dele, já vai pra sala, já se vira. Aprendeu, né? Não, nem tanto. E Já aprendeu. A Luna tem 10, a Luna vai acordar, sei lá, 10h30 da manhã. E já bota um BTS ali, eu já saio puto já. Porque... Ai, meu Deus. Pronto. É isso. Tá. Eu vou precisar sair, pessoal. Fechou. gente. Obrigada pelo convite. Obrigada. Tchau. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. E a gente Valeu. A gente gravou, tá? A gente vai disponibilizar no YouTube. Então, quem quiser, logo a gente compartilha nas comunidades, tá bom? Valeu, turma. Abraço. Valeu, Blumenau. Valeu, gente. Vitória. Valeu, galera. Valeu, Europa. Valeu, Valeu, Canadá. Valeu. Bom fim de semana, pessoal. Valeu. Bom fim de semana, todo mundo.